Oi pessoal, tudo bem com vocês? Preparados então para a continuação da super especialidade de História em Quadrinhos? Vem comigo! Bom, pessoal, no requisito 4 da especialidade, ele pede para você, desbravador, montar então um banco de imagens mostrando diferentes tipos de traços ou estudos de anatomia, né, de personagem. Aí depois você vai escolher então um desses traços e vai fazer uma série de diferentes posições então desenhadas por você a seu próprio punho com suas próprias mãos, utilizando então personagem masculino e personagem feminino. Então, para começar, vamos pesquisar então alguns diferentes tipos de traços. O material de pesquisa que nós utilizamos é um site que a gente vai colocar para vocês aqui na descrição, no link, que vocês podem entrar para poder pesquisar mais também sobre traços de personagens e o que mais interessar em vocês sobre HQs. Então é o seguinte, o primeiro traço que nós vamos apresentar. Esse traço é muito conhecido, é a caricatura. Bom, o que chama a atenção na caricatura é o exagero, o nariz, os olhos, a boca ou qualquer outro aspecto físico que possa representar então a personalidade da pessoa, ele é mais evidenciado, mais exagerado. Os traços, então, desse tipo de desenho é o seguinte, alguns traços são mais grossos e outros mais finos. Questão de cor e iluminação, em eventos com pouco tempo, onde normalmente a pessoa, o desenhista, ele vai fazer a caricatura em torno de 5 minutos, normalmente, então, os desenhos eles são feitos em preto e branco. Já as caricaturas coloridas, normalmente elas são mais realistas e possuem então uma sobreposição e mistura de tons. Agora o segundo tipo de traço é o cartoon, que a gente conhece bastante com vários desenhos animados também, né? Bom, em questão de forma, as formas finais elas são muito próximas das iniciais. Os ângulos, as curvas e as formas geométricas, elas são bem conservadas. Em questão de traço, as linhas externas, elas são mais grossas que as linhas internas. E em questão de cor e iluminação, eles são lisos, eles não possuem muito gradiente, nem sobreposição. É uma coisa mais chapada, mais aquilo e pronto. O terceiro tipo de traço é o chibi, que é esse traço muito fofinho, muito bonitinho. O chibi ele combina a fofura infantil com os traços mais adultos. O cut ele é conseguido pelas formas mais arredondadas do desenho, enquanto as poses e as expressões faciais fazem alusão então aos adultos. Outras características desse tipo de traço são o cabeção, o olho gigantão e também, né, a semelhança com o estilo cartoon e a toy art. Além disso, alguns elementos como a boca ou o nariz, eles costumam ser pouco definidos ou às vezes eles nem fazem parte do desenho. Em questão de traço, tudo ele é muito simples. O lance é que seja nada muito elaborado. E em questão de cor e iluminação, ele é livre. Pode ter então cores lisas ou gradientes, ou também ele pode ser preto e branco e às vezes até riscado. Agora o nosso quarto estilo é um estilo que eu gosto bastante, que vocês conhecem muito, que é o estilo Disney. Em questão de forma, apesar das proporções do corpo serem bem realistas, o rosto e o cabelo eles costumam ser cartoonizados, com expressões faciais caracterizadas então pelo exagero. E as poses, elas são peculiarmente bem distorcidas. Em questão de traço, ele é bem dinâmico. Ele muitas vezes é mais forte em um lugar, mais fraco em outro, mais grosso em um lugar, mais fino em outro. E essa questão dele ser bem dinâmico
traz então dá mais vida ao desenho. E os contornos, eles não são necessariamente pretos. Agora, em questão de cor e iluminação, as sombras, elas são aerografadas, ou seja, elas são esfumaçadas e marcadas também com muito degradê. E as cores, elas são bem leves e nunca pesadas. O quinto, então, tipo de traço é o mangá, que também é muito conhecido. Bom, em questão de forma, a pose é definitivamente o traço mais marcante. Normalmente é uma pose bem forçada que você não se imagina nessa posição. No rosto, os olhos normalmente eles são grandes, enquanto a anatomia da boca e do nariz normalmente não são muito definidas. O cabelo normalmente é dividido em mechas e, em questão do cabelo masculino, normalmente ele é arrepiado para cima. Em questão de traço, ele é muito limpo, muito fino e bem detalhado. Como o elemento mangá ele é clean, os elementos então interiores do corpo eles são presentes, mas não tem muitos detalhes. Ou seja, o que tem mais definição nesse tipo de desenho é o contorno. E em questão de cor e iluminação, as cores elas são mais clarinhas e as sombras elas são marcadas e dão profundidade e volume ao personagem. Agora, o sexto modelo de traço é o Doodle Art. A forma ela é bem caracterizada pelo equilíbrio entre elementos abstratos e elementos concretos. Os padrões eles marcam então este estilo de desenho que é o Doodle Art. Por exemplo, pontinhos em todas as curvas, retas diagonais em todos os quadrados ou mini estrelas em todos os círculos. Então tem sempre um padrão. Em questão do traço, Doodle significa rabisco. Por isso, esse tipo de arte é basicamente composto por vários rabiscos organizados. Ou seja, é um tipo de trabalho que você trabalha a dinâmica que você quiser, desde que eles criem um desenho. Em questão de cor e iluminação, ele é trabalhado muito a questão do contraste. E é o contraste, então, que vai dar volume ao desenho, então, desse estilo de traço. Nosso sétimo modelo, então, de traço é o HQ clássico. Bom, em questão de forma, as formas elas são bem realistas. E as poses, elas geralmente se destacam, normalmente em questão de força ou de sensualidade dos personagens. Em questão do traço, ele é leve, marcado e com clareza. E em questão de cor e iluminação, as sombras, elas são marcadas, as cores, elas são bem realistas e o brilho em lugares estratégicos, eles criam o volume, então, do desenho. Nosso oitavo estilo de traço é o estilo Simpsons, da família Simpsons, que todo mundo já ouviu falar. A forma ela é marcada, ou seja, preserva-se então as figuras geométricas. A questão do traço é a mesma espessura em todas as partes do desenho. Em questão de cor e iluminação, as cores elas são flat, são lisas. E as sombras elas podem ou não estar presentes no desenho. O nosso nono estilo então de traço é o estilo então Tim Burton. Bom, em questão de forma, o primeiro elemento então característico desse diretor, o Tim Burton, é a maneira como ele faz os olhos dos personagens. Esses olhos normalmente eles são bem fundos, bem grandes e as olheiras elas são bem profundas e marcadas. Até nos filmes, ele aplica esse tipo de detalhe, como a gente pode ver nos filmes da Noiva Cadáver e no Fantástico Mundo de Jack. Os personagens, eles têm pernas e braços finos e alongados e os cabelos são bem volumosos. Na questão do traço, devido então ao aspecto sombrio das cenas, os traços eles não são tão retos, ou seja, pode ter um tremido proposital aqui, um pouco ali, e o perfeccionismo e o detalhismo ele é desprezado e é muito valorizado a clareza e a objetividade do desenho. Em questão de cor e iluminação, a temperatura da cor elas estão sempre presentes na cena, contribuindo então para a definição de um clima sombrio e melancólico. E agora o nosso último traço, o estilo zombie. Em questão de forma, a pose do personagem ela é torta e bem mole. As roupas elas são rasgadas, o personagem geralmente tem um rosto mais cadavérico,
com olhos bem arregalados e bem fundos. Em questão do traço, ele é livre. Em questão da cor e da iluminação, a pele, além de pálida, ela tem um tom esverdeado, criando então um aspecto podre, doentio e sobrenatural. Esses são então alguns tipos de traços, né, para você colocar na sua especialidade, mas o requisito ele não para por aí. Você agora tem que escolher, né, um tipo de traço e fazer então um banco de imagens, né? Você vai criar um personagem, vai fazer o desenho de um personagem e aí você vai colocar ele em diferentes posições, né? Com diferentes poses, e masculino e feminino. Então é o seguinte, aqui eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, porque olha só, para a especialidade de quadrinhos, você não precisa ser necessariamente o melhor desenhista do mundo. Se você desenha um pouquinho, se você tem vontade, força de vontade, você pode fazer sim. No meu caso, eu não sou a melhor desenhista do mundo, então eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu escolhi, por exemplo, olha só, o estilo cartoon. E aí, como vocês podem ver aqui no meu trabalhinho, eu fiz o personagem no estilo cartoon, eu fiz ele com o braço levantado, eu fiz ele com os braços na frente e eu fiz uma menina com o braço na cintura. Faça pelo menos 4 posições, tá bom? E uma delas tem que ser de um outro gênero. Se você fez o gênero feminino, faça pelo menos uma no gênero masculino ou vice-versa. Agora, se você desenha muito bem, você gosta de desenhar, de estudar diversos traços, é o seguinte, você pode fazer um desenho mais, né, implementado, como por exemplo do meu esposo, o Jonathan, né, que vocês já conhecem. Olha só, ele fez aqui, olha só, ele escolheu um traço normal, né, de HQ tradicional americana, então ele fez um desbravador. Aí aqui vocês podem ver, olha só, o desbravador aqui abrindo a camisa, tem uma menina desbravadora e na outra posição uma mocinha desbravadora ensinando a fazer um nó. Vocês vão escolher então um estilo de traço, nós apresentamos aqui para vocês vários modelos de traços. E aí vocês vão fazer então o seu banco de imagens, né, com os personagens em posições diferentes, pelo menos 4 imagens, tá bom? E se você ainda tiver um pouco de dúvida, não souber o que fazer, fique ligados que nos próximos vídeos a gente vai apresentar 2 vídeos extras então para cumprir esse requisito. O primeiro ensinando a fazer então um modelo mais simples e algumas posições mais simples, e um segundo vídeo explicando como você pode fazer um modelo mais complexo, mais difícil para quem gosta, né, bastante de desenhar, quem desenha bem. E aí você faz a sua especialidade, tá bom? Tchau, pessoal!